Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema quente para quem está na batalha dos concursos, sabe? A organização e, olha, principalmente as competências do plenário do Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. A nossa conversa aqui está baseada no regimento interno deles. Ah, e um aviso importante logo de cara. Usamos inteligência artificial para ajudar a organizar as ideias a partir dos textos, tá? Então, assim, é sempre bom confirmar tudo no material oficial do TCU para não ter erro. Exato. É uma ferramenta útil, mas a fonte primária é fundamental, né? Com certeza. Bom, vamos começar a organizar o raciocínio, então. O TCU fica lá em Brasília, né? E são 9 ministros compondo o tribunal. Isso está no artigo 6º. E a estrutura principal, que o artigo 7º descreve, inclui o plenário, nosso foco hoje, e também as câmaras, a primeira e a segunda. Além disso, tem a presidência, comissões, corregedoria. E não podemos esquecer do Ministério Público, junto ao tribunal, lá no artigo 9º. Essa estrutura toda, ela não é só para constar, né? Essa divisão, tipo, entre plenário e câmaras, ela é super importante para fazer a coisa funcionar, para dar conta do recado e permitir uma certa especialização. Faz sentido. Enquanto o plenário pega as questões mais cabeludas de maior impacto, ou as câmaras, que têm 4 ministros cada uma, segundo o artigo 11. Certo, 4 ministros cada. Isso. Elas conseguem analisar um volume enorme de outros processos. Ajuda da vazão, né? Esse esquema de divisão de tarefas é um ponto que, assim, às vezes cai em prova, o porquê dessa estrutura. Entendi. Então, a estrutura é a base, mas o X da questão para quem estuda é saber quem decide o quê. Aí que entra a competência privativa do plenário, né, lá do artigo 15. O que é que só o plenário pode fazer? Aquelas coisas mais pesadas, digamos. Exatamente. A gente pode até agrupar para ficar mais fácil de lembrar, sabe? Pensa primeiro naquelas coisas de impacto nacional gigante. A principal, talvez, é deliberar sobre o parecer prévio das contas do presidente da República. Ah, essa é clássica. Sempre cai. Pois é, mas tem mais. Responder às solicitações do Congresso Nacional sobre fiscalizações, auditorias e também, olha que importante, fixar os coeficientes do FPE e do FPM, os fundos de participação. Nossa, isso mexe com muito dinheiro, né? Afeta estados e municípios diretamente. Diretamente. São decisões com um peso enorme para a federação. E além dessas, tem o papel de uniformizar o próprio entendimento do tribunal. Como assim? Tipo, garantir que todo mundo lá dentro decida parecido sobre o mesmo assunto? Isso. O plenário decide os incidentes de uniformização de jurisprudência, para evitar que uma Câmara decida de um jeito e a outra de outro, sabe? Para ter uma linha só. E também aprova os enunciados da súmula da jurisprudência, que são basicamente resuminhos oficiais do que o TCU já decidiu várias vezes sobre um tema. É o plenário dizendo, a interpretação oficial é essa aqui. Certo. Meio que dita as regras do jogo interpretativo interno. E sobre os recursos? O plenário funciona como uma instância final dentro do próprio TCU para algumas coisas? Exatamente. Ele julga recursos bem importantes. Por exemplo, o recurso de reconsideração, que é pedir para o próprio plenário rever uma decisão dele. Tem os embargos de declaração para tirar dúvidas e esclarecer pontos. E ainda tem pedido de reexame, agravo, depende do caso. E, não menos importante, o recurso de revisão, que é mais raro, para corrigir erros bem graves. Ah, e decide a lista tríplice para a escolha de novo ministro, ou seja, ele se revisa e cuida da própria formação. É bastante coisa, né? Realmente. Então, juntando tudo isso, contas do presidente, FP, FPM, uniformização, súmulas, esses recursos todos, fica bem claro que o plenário é o centro estratégico do TCU, né? Sem dúvida alguma. É ali que as grandes teses são firmadas, as decisões de maior impacto político e financeiro saem e a jurisprudência se consolida. O artigo 16 até fala que o plenário pode avocar processos das câmaras se forem muito relevantes. Ah, puxar para si, né? Isso. Puxar para si. Mostra bem esse poder de concentrar o que é mais estratégico. Entender isso é mais do que decorar artigo. É sacar
como funciona o controle externo no nível mais alto. Perfeito. Então, pessoal que está estudando, fiquem ligados. Dominar essas competências do plenário é entender o poder real do TCU sobre a administração pública. Isso é matéria certa em direito administrativo, constitucional. Recapitulando rapidinho, vimos a estrutura básica do TCU, 9 ministros, plenário, câmaras, e focamos nas competências-chave do plenário, como as contas presidenciais, os fundos, as súmulas e os recursos mais importantes. E, de novo, aquele lembrete amigo. Essa análise foi estruturada com a ajuda de IA, baseada nos textos que a gente tinha. Não deixem de conferir o regimento interno oficial, tá? É a fonte segura para o estudo. Bom, se essa nossa conversa ajudou aí nos seus estudos, considere se inscrever aqui no canal e quem sabe até virar membro para apoiar a gente a produzir mais conteúdo assim. E para fechar, fica uma reflexão, né? Como é que conhecer esses detalhes, essas competências que parecem tão técnicas, pode, na verdade, mudar a forma como a gente vê a responsabilidade dos gestores públicos e até a eficiência da máquina administrativa. Fica aí a pergunta sobre o poder desse conhecimento.